Capítulo 96. Presa e caçador. O monstro flamejante perseguiu implacavelmente, lançando bolas de fogo vermelhas que abriram crateras na terra. Lumião perdeu o equilíbrio várias vezes. As chamas lambiam os troncos carbonizados que cobriam a paisagem desolada, lançando uma luz vermelha bruxuleante em todas as direções. Lumião mal pensou no fogo que ainda consumia suas roupas. Rangendo os dentes contra a dor lancinante, ele foi jogado no chão pelas ondas de choque de detonação após detonação. Ele ficou de pé cambaleando e cambaleou descontroladamente em direção ao seu destino, virando para a esquerda, depois para a direita, fazendo um arco e disparando para frente. Felizmente, ele não teve que ir muito longe com base em seu plano. No momento em que sentiu o gosto de sangue na boca e seu corpo ameaçou ceder, um prédio em ruínas surgiu diante dele. Estrondo. Lumião contorceu o corpo no meio do caminho, evitando por pouco uma bola de fogo. O projétil escarlate explodiu logo à frente, desencadeando um redemoinho infernal de chamas. Aproveitando o momento, Lumião caiu no chão e rolou sob o pior da conflagração. Com o impulso, ele caiu na estrutura parcialmente desmoronada. O monstro flamejante parou e hesitou, cauteloso em perseguir sua presa até uma potencial armadilha mortal. Ele observou enquanto Lumião rolava mais fundo no prédio, convocando um enxame de corvos flamejantes vermelhos ao seu redor. Seus gritos encheram o ar enquanto eles voavam. Metade deles mergulhou em direção às vigas de sustentação do edifício, enquanto os outros atacaram Lumião por todos os lados. Essas chamas aviárias eram infalíveis, ajustando constantemente suas trajetórias para corresponder aos movimentos de Lumião. Naquele instante, o monstro flamejante quase pôde ver os restos carbonizados do inimigo. Ravens eram muito mais difíceis de esquivar do que meras bolas de fogo. E então, Lumião desapareceu da vista do monstro. Ele havia rolado para um porão bem preservado. Bang! Lumião bateu a porta de madeira e saltou para o lado, aproveitando a força do impacto. Uau! 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 Os Ravens escarlates bateram na porta. Estrondo. Apesar da porta se desintegrou em lascas flamejantes. Estrondo. Os Ravens restantes atingiram os alvos pretendidos, derrubando a estrutura decadente em uma torrente de destroços. Pedra, madeira e poeira engoliram a área, sepultando o porão. Lumião já havia se refugiado em um canto, aproveitando a sujeira acumulada para abafar as chamas que se agarravam a ele. Mas ele ainda estava gravemente queimado, com os órgãos internos danificados pela força das explosões. Sem atenção médica rápida, ele não duraria mais um dia. O ataque do monstro flamejante foi devastador, ainda mais potente do que Riança em seu furacão de luz. Lumião pretendia usar a invisibilidade para escapar do monstro flamejante, entrando no porão para realizar sua enigmática dança sacrificial, ativando o símbolo do espinho negro em seu peito para aterrorizar seu inimigo. Ele planejou esperar a hora de Fallen-Mercury completar a troca de destino. Mas o fogo persistente frustrou a sua invisibilidade, quase lhe custando a vida. O único consolo era que ele tinha um plano, reserva caso não conseguisse escapar da perseguição do monstro, nem pudesse realizar sua dança sacrificial em paz. Ele até considerou desabar o prédio para enterrar o porão e ganhar tempo, mas o monstro flamejante fez o trabalho por ele. Ufa! Exalando profundamente, Lumião sentou-se de pernas cruzadas. Ele pegou o frasco de perfume de âmbar cinza de Aurore, desatarrachou a tampa e colocou-o diante dele. Do lado de fora do prédio demolido, o olhar do monstro em chamas cortou a poeira rodopiante, procurando por qualquer vestígio de sua presa. Era certo que o astuto intruso não teria sido enterrado vivo tão facilmente. Dada a complexidade das armadilhas que ele preparou e seu profundo conhecimento das ruínas, ele deve ter deixado uma rota de fuga. O monstro flamejante não era particularmente inteligente, mas seus instintos de caçador o levaram a circular o prédio desmoronado. Em menos de 10 segundos, descobriu uma entrada escondida de uma caverna inclinada para baixo. A abertura foi escondida por destroços da estrutura caída, protegida do colapso que se seguiu. Foi difícil de localizar escondido em um local discreto. O monstro levantou a mão direita, conjurando uma bola de fogo, branca do tamanho de um punho na palma da mão. Com um ataque repentino, lançou a bola de fogo pela passagem. As chamas percorreram o ar, penetraram no porão e colidiram com a parede oposta. Estrondo. A onda de choque não afetou Lumião, que estava escondido deliberadamente em outro canto.
Isso apenas derrubou o frasco de perfume de âmbar cinza na frente dele e fez tremer todo o porão. O gorgolejo do líquido fluiu do frasco aberto, sua fragrância elegante e doce intensificando-se instantaneamente. Lumière encostou-se na parede, olhos fechados, perdido em cogitação. Sua mente conjurou um sol carmesim, mantendo-o firme por alguns segundos. De repente, um som aterrorizante chegou aos ouvidos de Lumière, como se viesse de uma distância infinita, mas irritantemente perto. Veias azuis salientes em seu rosto, mãos e pescoço, rapidamente ficando vermelhas. Simultaneamente, manchas pretas prateadas vazaram de sua pele. Ele abriu a boca para gritar, mas desabou e se encolheu antes que algum som pudesse escapar. Mercúrio caído escorregou da palma esquerda de Lumière, mas não ousou fazer nenhum movimento. Nem sequer tentou aproximar-se do rosto exposto da mão direita para criar uma marionete, através do contato. Apenas estremeceu ali, violentamente. Do lado de fora do porão, o monstro pronto para conjurar uma bola de fogo congelou ao lado da entrada que Lumière havia escavado. Não pude deixar de estremecer. Alguns segundos depois, fugiu, abandonando a caça. Lumière mergulhou em uma escuridão repleta de chamas bruxuleantes. Sua mente estava dominada por uma dor excruciante e pensamentos malévolos. Naquele momento, a morte parecia preferível. Ele sentiu algo dentro dele crescendo rapidamente e tomando forma. Parecia ser um trauma, composto por todas as personalidades negativas e uma vontade particular. Uma vez montado na forma humana, suplantaria totalmente o ele original. Em meio à escuridão interminável de desespero e dor, Lumière sentiu o cheiro de um perfume. Elegante e doce, era a fragrância de Aurore, um aroma familiar. Aurore. Grande sol. Lumière lentamente recuperou a compostura, como se ouvisse a melodia reconfortante mais uma vez. Eu quero viver. O ciclo ainda não terminou. Ponto. Uma onda de pensamentos inundou. Lumière finalmente venceu a vontade negra e a escuridão atada à agonia dentro de seu coração e abriu os olhos. A primeira coisa que viu foi o frasco de perfume de âmbar cinza caído no chão. Ele tombou. O coração de Lumière doeu quando ele estendeu a mão direita. Inicialmente, ele pretendia apenas imitar o uso de incenso por Aurore para controlar seus sintomas e contar com o perfume natural como um sinal de alerta. Inesperadamente, mais da metade da garrafa foi derramada. No instante seguinte, seu corpo estremeceu. Ele viu as costas da mão, carbonizadas e manchadas de sangue e as manchas circulares pretas e prateadas que ainda não haviam desaparecido. Sem precisar de um lembrete, Lumière podia cheirar o cheiro desconhecido e arrepiante em si mesmo. Se ele cruzasse com Valentine agora, ele seria purificado por sua invocação da luz sagrada sem revelar nada. Lumière pegou metade restante do perfume de âmbar cinza, fechou a tampa e guardou-o. Ele então pegou o mercúrio caído, ainda tremendo violentamente, e perguntou em Hermes, a troca de destino acabou? Falei Mercúrio e balançou rapidamente para a esquerda e para a direita, sinalizando que não. Lumière exalou de alívio. Ele temia que, quando acordasse, a troca de destino já estivesse concluída, o choque não duraria mais do que 1 minuto. Se ele não conseguisse localizar o monstro flamejante a tempo, seu recente tormento seria inútil. Inspire, expire. Lumière ajustou sua condição terrível e reuniu suas forças restantes antes de rastejar para fora do porão através do buraco que ele havia cavado anteriormente. Cada movimento puxava vários ferimentos, fazendo-o estremecer de dor. Ao sair do porão, Lumière procurou os rastros do monstro flamejante e suspirou, interiormente. Usar cogitação em tal estado e ativar totalmente o símbolo do espinho em meu peito é totalmente suicida. Não faço isso desde que me tornei uma caçadora, mal reprimindo os sintomas com o cheiro de âmbar cinza. Se eu tivesse feito isso algumas vezes antes, meu corpo poderia ter sofrido uma pequena mutação, me transformando em um monstro. Não posso arriscar isso por um tempo, a menos que tenha um desejo de morte. Ele optou pela cogitação para ativar totalmente o símbolo do espinho negro em seu peito, em vez da ativação parcial da dança sacrificial, já que o tempo era essencial e ele não poderia realizar a dança. Com a cogitação, ele poderia assustar o monstro flamejante em 5 ou 6 segundos. A enigmática dança sacrificial, no entanto, durou de 30 a 40 segundos, mesmo com sua familiaridade. Na estratégia de caça de Lumière, este era seu último recurso. Se ele não conseguisse escapar da perseguição do monstro flamejante por outros meios, ele tentaria a cogitação.
Lumian não previu que a cogitação o deixaria gravemente ferido desde o início e à beira de perder o controle, transformando-se em um monstro. Em pouco tempo, Lumian descobriu os rastros do monstro flamejante, e os perseguiu. Alguns minutos depois, as impressões pareciam mais frescas, então ele diminuiu o passo. Logo depois, Fallen Mercury estremeceu sozinho, notificando Lumian que a troca de destino estava completa. Sem hesitar, Lumian brandiu o machado preto como ferro e avançou, seguindo as pegadas do monstro flamejante. Em menos de 20 segundos, ele avistou a presa queimada e fumegante. Encolheu-se num canto rodeado de rochas, tremendo. Lumian correu, deixou de lado o mercúrio caído e agarrou o machado com as duas mãos, cortando com toda a força. Com um baque surdo, a cabeça e o corpo do monstro flamejante se separaram. Sangue vermelho brilhante jorrou violentamente, acendendo-se em aglomerados de chamas escarlates no chão. Lumian, incapaz de aguentar mais, caiu no chão com seu machado. Capítulo 97. Coragem. Lumian caiu no chão, ofegante. Ele mal conseguia reunir forças para mover um dedo. Silenciosamente, ele observou as chamas vermelhas tremeluzindo no chão, sua intensidade diminuindo gradualmente até se apagarem. Durante esse tempo, Lumian conseguiu se inclinar para a frente e agarrar o mercúrio caído com a mão esquerda, enquanto a mão direita segurava firmemente o machado preto-ferro, pronto para qualquer ameaça inesperada. Seu foco era inabalável e ele permaneceu em alerta máximo. Interiormente, ele orou ao eterno sol ardente e ao grande ser desconhecido, esperando que eles o protegessem do perigo. Em seu estado atual, até mesmo um inimigo mundano como o monstro sem pele poderia facilmente derrubá-lo, sem falar na possibilidade da criatura flamejante reviver inesperadamente. Com o passar do tempo, a espiritualidade e a resistência de Lumian melhoraram gradualmente, mas seus ferimentos só pioraram, deixando-o desorientado e sem foco. Os caçadores precisam ser cautelosos, equilibrados e pacientes, capazes de usar o ambiente em seu benefício. Acima de tudo, exigem coragem. Coragem para enfrentar o inesperado, para perseverar diante da crise, para se fortalecer quando a fuga parece impossível e para encontrar um caminho para sair das garras da morte. Distraído por esses pensamentos, Lumian de repente sentiu como se a poção de caçador que passava por ele tivesse sido totalmente absorvida. Foi como se uma barreira tivesse sido quebrada e uma pequena faísca tivesse se fundido com cada fibra do seu ser. Todos os vestígios da perda de controle de Lumian desapareceram e sua condição melhorou, imediatamente. Lentamente, ele se levantou e soltou um suspiro silencioso. Na verdade, eu digeri isso. Isso significava que ele estava pronto para a próxima poção. Lumian, segurando o punhal preto na mão esquerda enfaixada, examinou os arredores. Ocasionalmente, ele se fixava nos restos mortais do monstro flamejante, aguardando pacientemente o aparecimento das características do Beyonder. Ao contrário da rápida transformação do monstro espingarda, Lumian esperou meia hora. Ele se perguntou se o monstro flamejante ainda vivia e se deveria atacá-lo mais algumas vezes. Finalmente, prestes a desmaiar devido aos ferimentos, faíscas vermelhas explodiram do corpo do monstro. Como vagalumes, eles enxamearam ao redor do cadáver antes de gradualmente se fundirem em um objeto escarlate, semelhante a um coração. O coração pulsava, sua superfície repleta de incontáveis buracos minúsculos, de onde vazavam chamas indistintas. Este é o ingrediente principal da poção piromaníaca. Lumian refletiu, abaixando-se para pegá-lo. Uma dor lancinante irradiou da palma da mão direto para sua mente, fazendo instintivamente querer jogar o coração para longe para escapar da agonia. Felizmente, a pele de Lumian ficou entorpecida pelas queimaduras do monstro flamejante, permitindo-lhe tolerar a dor relativamente pequena. Ele tentou embrulhar o coração em uma tira de pano, mas o tecido instantaneamente incinerou, reduzindo-o a cinzas. Depois de pensar por um momento, Lumian colocou o ingrediente Beyonder no chão, envolveu o mercúrio caído no pano preto restante e prendeu-o na cintura. Em seguida, ele esvaziou o conteúdo do saco de pano contendo as balas de chumbo no bolso. Ele então encheu o saco até a metade com terra da área antes de jogar o coração envolto em chamas. Mas Lumian não parou por aí. Ele continuou colocando terra no saco até que o coração estivesse inteiramente envolto em camadas de terra inflamável. Exalando, ele carregou a sacola até a beira das ruínas, ponderando sobre um problema recém-descoberto. Sou apenas um sequência 9,
E este é o ingrediente principal para o piromaníaco da sequência 7 correspondente. Não posso simplesmente avançar para a sequência 7, posso? Isso vai me fazer perder o controle. Inicialmente pensei que o monstro flamejante renderia uma característica piromaniaque, provoqueria um Terbeyonder, mas está tudo misturado. Sem saber o que fazer, Lumian saiu cambaleando. Milagrosamente, ele não encontrou um único monstro no caminho de volta. No seu estado enfraquecido, qualquer confronto teria significado um desastre. Sua única esperança era confiar em sua observação aguçada e os sentidos aguçados para detectar o perigo precocemente e evitá-lo. Depois de um período de tempo indeterminado, Lumian saiu das ruínas dos sonhos e atravessou a região árida, chegando de volta à sua residência semi-subterrânea de 2 andares. Laboriosamente, ele subiu até o 2º andar e retirou o mercúrio caído, a sacola de pano com o ingrediente piromaníaco e o machado preto-ferro. Ele os colocou na mesa de cabeceira ou os jogou no chão antes de cambalear até o espelho de corpo inteiro embutido no guarda-roupa. No espelho, Lumian viu seu rosto pálido e fantasmagórico, marcado por cicatrizes de chamas e manchas pretas prateadas na pele. Seus olhos azuis brilharam com um tom prateado ilusório, entrelaçado com a escuridão. Este foi um sinal de que ele sofreu ferimentos graves e quase perdeu o controle. Se não fosse pela vantagem de jogar em casa nas ruínas dos sonhos ou pela aquisição de Fallen Mercury e Invisibility, Lumian não teria tido chance de derrotar o monstro flamejante. Mastigando carne seca e queijo para afastar a fome intensa deixada por sua posse, ele desabou na cama. Ele precisava desesperadamente voltar à realidade e descansar um pouco, permitindo que seu corpo se recuperasse rapidamente. A luz do sol atravessava as cortinas, lançando no quarto um brilho suave que destacava a mesa de Aurore, abarrotada de materiais de referência, cadernos de leitura e pilhas de manuscritos. Também iluminou um guarda-roupa repleto de vestidos e um requintado espelho de corpo inteiro. Lumian abriu os olhos para encontrar o olhar azul claro de sua irmã. Aurore observou-se mexer, sua voz cheia de preocupação. Como foi? Está tudo bem? Ela sabia que desta vez seu irmão havia se aventurado nas ruínas dos sonhos para caçar o monstro flamejante. Eu obtive sucesso. Lumian sentou-se, com a cabeça confusa. Sua pele formigou e seus ossos ameaçaram quebrar. Mas comparado à dor insuportável que quase o matou no sonho, isso não era nada. Ele baixou o olhar para examinar seu corpo. Manchas vermelhas e inchadas cobriam sua pele, como se ele estivesse sofrendo de uma reação alérgica. Isso é bom. Aurore suspirou de alívio. 1 hora atrás, você se contorceu e me acordou com um chute. Lumian riu, autodepreciativo. Era realmente perigoso naquela época. Quase perdi o controle. Eu estava hesitante em te acordar, mas você rapidamente se acalmou e não me assustou mais, disse Aurore, visivelmente aliviada. O coração de Lumian agitou-se. E você ficou olhando para mim? Isso mesmo. Aurora assentiu, calmamente. Se alguma coisa acontecer, terei que te acordar e te trazer de volta à realidade. Você não pode morrer em seus sonhos. Lumian de repente sentiu a dor, a luta e o medo de quase morrer em seus sonhos se dissiparem, substituídos por uma corrente quente surgindo das profundezas de seu coração. Ele perguntou, quase sem pensar, você não acordou porque eu te chutei, não é? Você não dormiu, nada, não é? Aurore sorriu e disse, esse era meu plano original. Mas considerando quanto tempo você teria que esperar por aquele monstro, e como acabei de terminar meu dever noturno, se eu não conseguisse dormir, eu definitivamente estaria atordoado mais tarde. Seria fácil para mim cometer um erro e não te acordar a tempo. Então, decidi colocar minha mão em você e aproveitar para tirar uma soneca. Dessa forma, eu conseguiria sentir qualquer movimento e acordar rapidamente. E, eu realmente fui chutado por você. Enquanto falava, ela apontou para a panturrilha direita, onde um hematoma visível havia se formado. Antes que Lumian pudesse responder, ela perguntou, conte-me os detalhes. Suprimindo a voz, Lumian contou sua aprovação, descrevendo como montou a armadilha, emboscou o monstro e como suas roupas pegaram fogo. Incapaz de ficar invisível, ele não teve escolha senão fugir para o porão e ativar totalmente o símbolo do espinho negro com cogitação. Aurore ouviu atentamente, sua expressão ocasionalmente traindo sua preocupação pela situação perigosa de seu irmão. Ela era o tipo de pessoa que mergulhava facilmente nas histórias. À medida que a história chegava ao fim, Lumian levantou uma questão.
Como faço para separar Provoker da característica Pyromaniac Beyonder? Ele não sabia onde encontrar a fórmula da poção. Aurora pensou por um momento e disse, não sei como separá-los. Só ouvi dizer que você pode precisar da ajuda de um Beyonder de alto nível para tal situação. Um semideus? Lumière adivinhou. Provavelmente havia apenas 3 pessoas que ele conhecia, que haviam alcançado a sequência 4, a enigmática senhora, Madame Pallis, e aquela que estava no caixão da tumba. Aurora assentiu. Eu penso que sim. Na verdade, você não precisa se preocupar. Suspeito que a misteriosa senhora virá até você em breve e lhe dará ajuda. Ela sempre aparece em pontos críticos do seu crescimento. Desta vez não deve ser exceção. Afinal, o Loop não foi resolvido e o segredo das ruínas dos sonhos permanece trancado. Ir para a Altaverne para encontrá-la? Lumière franziu a testa. O acordo deles com Rian e os outros era evitar sair tanto quanto possível. Aurora reconheceu laconicamente suas palavras. Vamos esperar um pouco. Ela pode nos visitar diretamente. Aurora suspirou e disse, para Beyonders comuns, a fórmula da poção não é um problema, mas você é diferente. A corrupção selada em seu corpo e você pode perder o controle se houver o menor problema. Você ainda precisa de uma fórmula completa e correta da poção Provoker. Porque os Beyonders comuns não precisam de fórmulas de poções. Lumière perguntou surpreso. Aurora explicou, não é que eles não precisem deles, mas qualquer pessoa abaixo da sequência 7 pode avançar apenas consumindo o ingrediente principal. Isso não corre o risco de perder o controle. Lumière perguntou surpreso. Aurora reconheceu laconicamente. Anos atrás, havia uma grande chance de perder o controle. Mas recentemente, as características Beyonder da sequência 9 e da sequência 8 podem de fato ser consumidas diretamente. No entanto, é cerca de 20 a 30% mais perigoso do que preparar uma poção. Certo, essa é a conclusão a que chegou nosso presidente, Gandalf. Por quê? No momento em que Lumière ia perguntar, uma música familiar ecoou do lado de fora da casa. Os irmãos trocaram olhares solenes. A quaresma havia começado e a comitiva dos elfos da primavera os alcançou. Capítulo 98. Depois da celebração um grupo de jovens circulava, cantando e dançando ao chegarem fora da residência Lumière. Guillaume Jr., da família Berry, foi até a porta e bateu nela. Ele era amigo de Lumière, reimundiava. Com cabelos castanhos encaracolados e sardas proeminentes, seus olhos azuis pareciam menores que a média, como se estivessem perpetuamente estreitados. Com um rangido, Aurora apareceu diante deles. Com o cabelo loiro preso, ela usava um vestido formal com babados e gola clara. Aurora exalava energia, seu rosto, radiante, impossível dizer que ela não tinha dormido bem na noite anterior. Ava, vestindo uma coroa de louros tecida com galhos de árvores de flores, deu um passo à frente e cantou, eu sou o elfo da primavera, com um rosto doce e um anel alegre, ponto. Venha cantar, venha dançar, pois esta é a única maneira, para obter uma colheita que permanecerá. Aurora ouviu em silêncio, pegou a folha e entregou a Ava um pequeno pote de cerâmica contendo gordura animal. Colheita abundante. Colheita abundante. Os jovens aplaudiram. Quando a comitiva dos elfos da primavera partiu para o próximo local, Guillaume Jr. deliberadamente ficou para trás e perguntou a Aurora, onde está Lumière? Não o vi nos últimos 2 dias. Ele não está participando da celebração da quaresma. Aurora respondeu, ele está doente. Doente? Guillaume Jr. ficou um pouco surpreso. Ele também fica doente. Em sua mente, Lumière estava sempre cheio de energia. No máximo, ele sofreria ferimentos leves devido a uma pegadinha que deu errado. Ficarei preocupada se ele nunca ficar doente, respondeu Aurora brincando. Todos os humanos ficam doentes. Guillaume Jr. acenou apressadamente para Aurora enquanto a comitiva dos elfos da primavera se afastava. Diga a Lumière que irei visitá-lo depois da quaresma. Aurora sentiu levemente, observando Guillaume Jr. correr em direção à comitiva que havia parado em frente ao próximo prédio. Como foi? Lumière colocou a cabeça para fora ao lado da irmã. Aurora pensou por um momento e disse, eles ainda estão normais, mas me pergunto o que acontecerá no final da celebração. Lumière lembrou a cena sangrenta da decapitação de Ava no final da celebração e o estranho clima que agitou os jovens. Eles enlouqueceram ao expulsar o elfo da primavera ou sucumbiram ao colapso mental e físico, caindo no chão. Ninguém foi poupado.
Silenciosamente, ele olhou para a ave cantando na frente da casa do vizinho Guilherme Júnior e companhia, cercando. Ele lentamente retirou o olhar. Rian, Lea e Valentine também chegaram ao primeiro andar e olharam pela janela. Temos que ter muito cuidado de agora em diante, disse Rian em voz profunda depois que a comitiva dos elfos da primavera deixou a área. Aurora acenou com a cabeça e disse, sim. Antes do final da celebração, eles prepararam rapidamente o almoço e encheram o estômago. Clang, clang, clang. O clássico relógio de parede do primeiro andar tocou, significando meio-dia. Lumian e os outros, depois de arrumarem a sala de jantar, trocaram olhares tensos. Se a celebração da quaresma tivesse corrido bem, já teria terminado. E se o ritual para despedir o elfo da primavera fosse concluído, quem sabia o que Cordu se tornaria? Em seu prédio semi-subterrâneo, Lumian precisava levantar ligeiramente a cabeça para ver a situação do lado de fora da janela. O céu era de um azul brilhante, cheio de nuvens brancas. O sol brilhava intensamente e não havia nuvens escuras, neblina ou luz fraca como ele havia imaginado. Lea andava ao redor do fogão, os pequenos sinos prateados em seu véu e botas tilintando sem parar. Não foi intenso nem calmante. Ao ver Aurora olhando para ela, ela explicou, já estamos em perigo e tem sido um longo período de perigo, mas é administrável no momento. Aurora reconheceu e não perguntou mais nada. Rian, por outro lado, suspirou e disse, na 12ª noite, seria ótimo se fosse sempre neste nível. Aurora piscou, envergonhada de dizer a este paladino da alvorada da mente coletiva de máquinas para não azarar. Embora o coração de Lumian estivesse pesado, ele ainda sorriu e respondeu a Rian, há um provérbio na nossa região de Dariege que diz, o bom e o mal estão todos predestinados. Independentemente de quão preocupados estejamos, não podemos mudar o que acontece a seguir. O que ele não disse foi, a única coisa que podiam fazer era reunir coragem para enfrentar a situação. Na conversa intermitente que se seguiu, os 5 ficaram alertas contra qualquer anormalidade. Porém, fosse o clima ou os pássaros, tudo era tão normal que só lhes causava ainda mais medo. Depois de quase 30 minutos, eles se viram olhando simultaneamente para a porta. Passos se aproximaram. Logo depois, a campainha de Aurora tocou, o som reverberando pelo primeiro andar. Trocando olhares com a irmã, Lumian aproximou-se cautelosamente da porta e espiou pelo olho mágico. O homem que tocou a campainha era o vizinho, Louis Bedeal. O que está acontecendo? Lumian abriu a porta, sorrindo. Louis Bedeal tinha cabelos pretos e olhos azuis. Ele estava na casa dos 40 e se machucou enquanto colhia trigo nos campos quando era jovem. Ele tinha apenas 3 dedos na mão esquerda. Vestindo um blazer azul acinzentado e calças escuras, ele disse timidamente, preciso pegar seu forno emprestado. É quaresma. Devemos assar pão fresco para as crianças. Enquanto falava, ele ergueu o saco de farinha e empurrou o saco de carvão inferior ao seu lado. Lumian hesitou por um momento antes de se virar para Aurora. Aurora assentiu, sinalizando para que ele deixasse Louis Bedeal entrar. Ela já havia discutido o assunto com Rian e os outros em voz baixa, com a intenção de observar de perto as mudanças nos aldeões que participaram da celebração da quaresma. Apenas assando pão. Achei que você faria bacon para seus filhos. Lumian deu um passo para o lado e provocou Louis Bedeal com um sorriso. Louis Bedeal respondeu com cautela, se tivermos uma colheita abundante este ano, deverá haver bastante bacon. Seus olhos estavam cheios de antecipação, como se ele tivesse certeza de uma colheita abundante. Uma vez lá dentro, Louis Bedeal cumprimentou Aurora e foi até o forno, ocupando-se. Quanto mais Lumian e seus companheiros observavam, mais estranho encontravam. Louis Bedeal nem olhou para Rian, Lea e Valentine, como se fossem invisíveis. Era como uma pessoa que já havia se transformado em um monstro tentando ao máximo fingir ser normal. No entanto, desde que encontrassem algo que cedesse suas memórias originais, exibiriam anormalidades óbvias ou ignorariam. Lumian pensou imediatamente no vice-padre, Michel Garrigue. Inicialmente, ele parecia bem, mas recentemente tudo o que restou foram suas atividades diárias de comer, dormir e incentivar outras pessoas a orar. Ele ignorou todo o resto. Sob o olhar atento dos 3 estrangeiros, Louis Bedeal assou seu pão mecanicamente, conversando ocasionalmente com Lumian e Aurora. Era muito normal, mas muito anormal. Depois que Louis Bedeal saiu com o pão assado, Aurora olhou para Rian e os outros, sorrindo ironicamente.
Todos os que participaram da celebração da Quaresma devem ter ficado assim. É como ser substituído por um monstro aos poucos, Leah exclamou, sinceramente. Ela não forçou mais um sorriso no rosto. Lumian já havia recuperado a compostura e fez uma pergunta. Como podemos salvar alguém assim se quisermos? A única coisa em que consigo pensar é na purificação, Valentine respondeu com um suspiro. Mas se a normalidade já estiver intimamente integrada aos humanos, o resultado final poderá ser a purificação conjunta. Naquele momento, mais 2 aldeões passaram pela janela. Um deles era um cliente regular da Haute Taverne Pierre Guillaume, que havia surrupiado o absinto de Rian em um ciclo anterior. Ele estava conversando alegremente com seu companheiro, aparentemente discutindo a emoção da celebração da Quaresma. Ao passarem pela porta de Lumian, eles simultaneamente viraram a cabeça para olhar para dentro da casa, com expressões assustadoramente sombrias. Depois de um instante, eles desviaram o olhar e retomaram a conversa, com sorrisos estampados em seus rostos. Se Lumian e seus companheiros não estivessem observando o lado de fora sempre que alguém passava, não teriam notado a mudança fugaz em suas expressões. Quanto mais alto o riso lá fora, mais sufocados eles se sentiam. O silêncio tomou conta da conversa. Eventualmente, os 2 aldeões foram embora e Aurore suspirou, dizendo, isso não está apenas sendo substituído por monstros aos poucos. Suspeito que toda a vila esteja cheia de monstros vestindo pele humana, exceto nós. Esta é a celebração completa da Quaresma. Lumian não pôde deixar de murmurar para si mesmo. Rian advertiu severamente, vai ficar mais difícil a cada dia. Todos, aguentem firme. Do meio-dia à noite, eles mantiveram vigília contra aldeões mutantes que atacavam a casa, mas, além de um transeunte ocasional que olhava para dentro com uma expressão taciturna ou fria, nada aconteceu. A situação pesou muito para Aurore e os outros. Rian examinou a sala e disse gentilmente, ainda faltam alguns dias para a 12ª noite. Não fique tão tenso. Depois do jantar, nos dividiremos em 2 grupos e nos revezaremos no descanso. Devemos manter um bom estado mental. Com um Beyonder tão experiente de comportamento calmo, tanto Aurore quanto Lumian se sentiram mais à vontade. À meia-noite, Aurore e Lumian acordaram Leah e os outros e depois foram para o quarto. Lumian olhou para a porta e baixou a voz. Aquela mulher misteriosa não apareceu. Devo encontrar uma oportunidade para sair amanhã e dar uma olhada na Haute Taverne. Todos na aldeia podem ser um monstro agora. Será muito perigoso se você sair. Aurora discordou. Ela ponderou por um momento e disse, vamos esperar mais um pouco. Se a mulher misteriosa não aparecer amanhã de manhã, irei acompanhá-lo até a Haute Taverne à tarde. Lumian hesitou por um momento antes de concordar. Ele planejava discutir com sua irmã amanhã de manhã se eles deveriam pedir ajuda a Rian e aos outros. Os 5 poderiam agir juntos. Ponto. No quarto cheio de uma leve névoa cinzenta, Lumian abriu os olhos. Ele sentou-se e verificou seu corpo, percebendo que seus ferimentos graves estavam completamente curados. Quando ele estava prestes a se maravilhar com o fato, de repente ouviu o som de uma campainha tocando. Alguém está tocando a campainha? O pensamento passou instintivamente pela mente de Lumian. Ele habitualmente se preparava para descer ao primeiro andar para ver quem estava visitando. Ele tinha acabado de dar um passo quando todo o seu corpo congelou. Estas foram as ruínas dos sonhos. Como alguém poderia visitar? Capítulo 99. Convidado instantaneamente, Lumian ficou tenso. Ele se virou e voltou para a cama, pegando o Fallen Mercury com a mão esquerda enfaixada. Pegando sua espingarda, ele foi até a janela do quarto enquanto a campainha continuava a tocar. Ele examinou a entrada. Não havia ninguém lá. Naquele momento, o coração de Lumian parecia prestes a bater. Ele pretendia ativar sua visão espiritual para ver melhor. Como ele ouviria o som enlouquecedor e aterrorizante e mostraria sinais de perda de controle após entrar em cogitação por alguns segundos nas ruínas dos sonhos, ele não poderia usar essa habilidade suavemente. Demorou um pouco para concluir a operação correspondente. Porém, mesmo com sua visão espiritual ativada, ele ainda não percebeu ninguém na porta. No entanto, a campainha tocou incessantemente. Enquanto seus pensamentos corriam, Lumian considerou seriamente voltar para a cama, forçando-se a dormir e escapar do sonho. Mas ele sentiu que mesmo que voltasse à realidade, talvez não conseguisse escapar do ataque subsequente,
considerando o perigo desconhecido que poderia invadir seu prédio semi-subterrâneo de 2 andares a qualquer momento. 2 cenários: se a pessoa que toca a campainha pode entrar, ir para a cama é o mesmo que se render. Se eles não puderem entrar, estarei seguro desde que eu mesmo não abra a porta. Independentemente disso, devo descer e dar uma olhada. Lumian se decidiu rapidamente. Ele embainhou o mercúrio caído na cintura, cortou o machado e ergueu a espingarda. Ele saiu da sala e desceu as escadas com cautela. Ao chegar ao primeiro andar, uma figura apareceu. Na mesa de jantar para 6 pessoas estava sentada a mulher enigmática que Lumian procurava. Ela usava uma blusa branca com um grande laço na gola e calças largas cinza pérola. Seu traje casual era enganosamente elegante. Ela tomou um gole de uma bebida dourada clara, com um chapéu preto curto ao lado dela. Lumian relaxou e se aproximou da misteriosa mulher de cabelos castanhos e olhos azuis. Ele deixou a espingarda e o machado de lado, puxou uma cadeira em frente à mesa de jantar e sentou-se. Ele perguntou: "Você pode entrar aqui?" A mulher pousou o copo e sorriu. "De que outra forma você acha que esses materiais foram entregues em seu quarto?" Enquanto ela falava, o som tilintante cessou. Lumian olhou para a porta, intrigado. "Já que você já está lá dentro, por que ainda estava tocando a campainha?" Ela sorriu e respondeu: "Isso é uma cortesia básica. Cortesia que pode assustar as pessoas até a morte." Lumian ousou apenas murmurar interiormente. Ele foi direto ao ponto. "Eu obtive o ingrediente Beyonder piromaníaco." Deveria ser piromaníaco." A mulher assentiu gentilmente. "Eu sei. É por isso que vim ver você. Você está disposto a me ajudar a separar as características do Provoker Beyonder e me dar a fórmula da poção correspondente?" Lumian suprimiu sua alegria repentina e perguntou: "Eu estava planejando encontrar você na Otaven." Quanto ao preço que teria que pagar, ele não se importava mais. A senhora sorriu e disse: "Com a situação atual de Cordu, é muito perigoso para você sair, então vim aqui diretamente. Na verdade, posso fornecer a ajuda que você deseja, mas não será gratuita desta vez." Lumian notou novamente aquela emoção indecifrável nos olhos da mulher, mas a noção de que não era mais de graça o tranquilizou. O desconhecido era ainda mais assustador. "Qual é o preço que preciso pagar?" ele perguntou sem hesitação. Ela respondeu calmamente: "As características separadas do piromaníaco e do caçador Beyonder pertencem a mim." Que simples. Lumian ficou surpreso. Ele nem sequer pensou nisso como um preço. Afinal, ele não seria capaz de usar as características do Beyonder piromaníaco por muito tempo. Ela continuou: "Além da ajuda que forneci originalmente, se houver mais alguma no futuro, se houver um futuro para você, você terá que fazer algo por mim." Lumian sentiu a emoção inescrutável em seus olhos se intensificar. Ele sondou: "E se eu não fizer isso?" Ela riu. "Não é comum que os investimentos falhem. Sua irmã não perdeu algum dinheiro comprando ações com a adivinhação? O que você precisa que eu faça?" Lumian perguntou sem hesitação. Ela suspirou suavemente. "Vamos conversar sobre isso se você puder sobreviver." "Tudo bem, me dê a característica Beyonder que você obteve." Lumian levantou-se e dirigiu-se às escadas que levavam ao 2º andar. Ele mal se conteve para não subir a escada correndo. Quando ela não pôde mais vê-lo, ele correu. Logo, Lumian retornou ao 1º andar com a sacola de pano contendo a característica piromaníaco Beyonder e se aproximou da mesa de jantar. A mulher ergueu novamente o copo e tomou um gole do líquido dourado claro. "O que é isso?" Lumian perguntou casualmente. Ela explicou simplesmente: "É um aperitivo de tria chamado Black Polka. É feito com gengibre, canela, noz moscada e cravo embebidos em vinho doce por muito tempo. Tem um gosto muito bom." Tendo levantado o assunto apenas para construir relacionamento, Lumian não se intrometeu mais. Ele abriu o saco de pano e extraiu o coração em chamas do solo. Uma sensação abrasadora queimou sua palma. Suportando a dor leve, ele se inclinou para a frente e entregou a característica Beyonder para a mulher do outro lado da mesa de jantar. Ela estendeu a palma da mão esquerda e deixou o coração pairar no ar. Ela olhou para Lumian e riu. Ao armazenar características Beyonder no futuro, lembre-se de mudar seu ambiente de vez em quando. Se tal coisa entrar em contato com algo por muito tempo, é muito provável que se funda e se torne um item místico que precisa ser selado. "É mesmo?" Lumian perguntou. "Com que frequência preciso fazer uma mudança?" "Normalmente,
Leva de 2 a 3 dias, disse a mulher com indiferença, mas acidentes acontecem. Recomendo trocar de ambiente a cada 24 horas. Com vedação e preservação adequadas, pode durar meses ou até anos. Além disso, se você já misturou ingredientes do Beyonder em uma poção, beba o mais rápido possível. Caso contrário, o líquido poderá fundir-se com a garrafa. Enquanto ela falava, um flash repentino envolveu seu corpo, e o coração ardente se transformou em incontáveis vagalumes vermelhos. Os vagalumes dançavam e giravam, unindo-se em 3 objetos distintos. Um deles era um objeto vermelho escuro, elástico e texturizado. Outro era uma versão encolhida do coração em chamas, agora sem vários buracos. A última era uma pedra preta com superfície líquida e um odor forte. A palma direita da mulher acariciou os 3 objetos, fazendo com que 2 desaparecessem no ar. Tudo o que restou na mesa de jantar foi a pedra escura, com cerca de metade do tamanho de um punho. Essa é a característica do Provoker Beyonder? Lumian perguntou ansiosamente. A mulher pegou um post-it e uma caneta tinteiro prateada, rabiscando a fórmula da poção. Depois o lembrou: você ainda não tem conhecimento místico. Depois de matar o monstro, você pegou apenas a característica Beyonder. Essas criaturas Beyonder são ricas em espiritualidade. Muitas de suas partes podem ser usadas para fazer amuletos, loções e ingredientes para certos feitiços e rituais. Por exemplo, seu sangue é um ingrediente suplementar para a poção piromaníaca. Embora a poção piromaníaca exija sangue de salamandra de fogo, o sangue do monstro servirá. É essencialmente o mesmo e os efeitos podem até ser melhores. Quanto mais Lumian ouvia, mais arrependido ficava. Embora os romances de aventura de Aurora incluíssem cenas de caça a monstros e coleta de peças, ele não havia conectado isso à realidade. Ele acreditava que o único valor do monstro flamejante era a sua característica Beyonder. E agora, recuperá-lo era impossível, o sangue já teria secado. A mulher ignorou a reação dele, arrancando a nota de cima e deixando-a flutuar em direção a Lumian. Lumian agarrou e leu as palavras com entusiasmo. Fórmula da poção provocadora. Ingrediente principal, uma característica do Provoker Beyonder. Ingredientes complementares, 50 ml de licor destilado, 10 gotas de extrato de madressilva, 5 gramas de pó de videira, 10 gramas de pó de samambaia. Uso, beba diretamente. Após terminar, Lumian perguntou intrigado: não existem materiais ricos em espiritualidade, como o sangue da salamandra de fogo? Ela sorriu e respondeu: poções diferentes têm requisitos diferentes. O seu depende principalmente do misticismo simbólico. Por exemplo, as samambaias simbolizam ser facilmente influenciados por outros. Isso se alinha com a essência de um provoquer. Então, um provocador precisa influenciar os outros com suas palavras. Lumian guardou o bilhete, pensando onde poderia encontrar os ingredientes suplementares. Licor destilado estava disponível em casa. Aurora usava em certos pratos. Videiras e samambaias eram abundantes em Dariege, embora aventurar-se pudesse ser arriscado. O único item que restou foi madressilva. Ele teria que perguntar a Aurora se ela tinha alguma entre seus suprimentos para lançar feitiços. Quando Lumian ergueu os olhos novamente, a mulher à sua frente, junto com o chapéu curto preto e o aperitivo Black Poca, haviam desaparecido. Ele nem percebeu quando ela saiu. Isso apesar do fato de sua visão espiritual não ter sido desativada o tempo todo. Ufa! Lumian exalou e voltou para o quarto, segurando a característica Provoker Beyonder e a fórmula da poção, a antecipação crescendo dentro dele. Ele rapidamente se deitou na cama, pretendendo voltar à realidade e consultar Aurora, na esperança de reunir os ingredientes adicionais ao anoitecer. Ele não se importava que sua visão espiritual ainda estivesse ativa. Ele seria desativado sozinho assim que ele adormecesse. Ponto. Na calada da noite, Lumian abriu os olhos e olhou para Aurora. Ele mal podia esperar para compartilhar a notícia da aquisição da fórmula da poção Provoker com sua irmã. No entanto, quase simultaneamente, ele viu a boca de Aurora ligeiramente aberta, uma figura nebulosa e translúcida emergindo. Era uma criatura bizarra, parecida com um lagarto. O olhar de Lumian se fixou no lugar. Enquanto o lagarto etéreo examinava os arredores, ele instintivamente fechou os olhos. O lagarto lançou seu olhar ao redor antes de fugir rapidamente da boca de Aurora e sair da sala. Lumian reabriu os olhos, olhando perplexo para a irmã. O rosto de Aurora estava envolto em escuridão.
Sua boca estava ligeiramente aberta enquanto ela dormia pacificamente. Lumiã observou, imóvel, como se tivesse virado uma estátua. No meio da noite, seu coração afundou ainda mais no desespero. Capítulo 100, hesitação tic-tac, tic-tac, tic-tac. O ponteiro dos segundos do relógio de parede ecoou pela sala escura. Depois do que pareceu uma eternidade, Lumiã finalmente se livrou do pesadelo. Ele rapidamente estendeu a mão, agarrando os ombros de Aurora e sacudindo-a vigorosamente. Acordar. Acordar. Ele abafou a voz, tomando cuidado para não alertar os 3 investigadores oficiais de plantão noturno. Os olhos de Aurora permaneceram bem fechados, a boca ligeiramente aberta. Não importa o quanto Lumiã a sacudisse, ela não respondeu. Ela parecia um cadáver vivo, desprovido de alma. O tremor de Lumiã diminuiu gradualmente e depois cessou completamente. Ele olhou para Aurora adormecida, congelada no lugar por um longo tempo. Ele não conseguia compreender o que estava acontecendo ou quando o problema havia começado. O medo que sentiu espelhava a noite em que testemunhou a morte de seu avô. Daquele dia em diante, ele embarcou em sua existência nômade. Os punhos de Lumiã cerraram-se com mais força, seu corpo tremendo ligeiramente. Abruptamente, ele se virou para encarar a janela. O lagarto translúcido e fantasmagórico havia retornado à sala. Lumiã saltou da cama, investindo com a mão direita para agarrar a criatura atordoada quando ela o viu acordando. No instante seguinte, ele enfiou o lagarto na boca, rosnando com uma expressão distorcida: "Você gosta de se infiltrar na boca das pessoas, hein? Mutar. Vou te dar uma chance." Enquanto enfiava o lagarto na boca, ele o atacava ferozmente, com os olhos vermelhos. O lagarto parecia petrificado demais para resistir. Só então, uma voz soou atrás de Lumiã. "O que você está fazendo?" Era a voz de Aurora. Lumiã congelou e lentamente se virou para olhar para a cama. Em algum momento, Aurora acordou. Com o cabelo loiro desgrenhado, ela sentou-se com os olhos azuis claros cheios de confusão e perplexidade. Inconscientemente, Lumiã olhou para baixo e percebeu que o lagarto que ele havia capturado havia desaparecido há muito tempo. Por um momento, ele não sabia se o que acabara de ver era um pesadelo ou realidade. O que está errado? Aurora franziu a testa. Lumiã forçou um sorriso. "Você me chutou da cama enquanto estava tendo um pesadelo. É assim mesmo?" Aurora olhou para o irmão com desconfiança, sentindo como se ele estivesse pregando uma peça. Ela pensou por um momento e disse: "Tive um pesadelo. Sonhei que fui agarrado por um monstro enorme e enfiado em sua boca. Fiquei com tanto medo que lutei com todas as minhas forças e finalmente acordei." Enquanto Lumiã ouvia, um arrepio percorreu seu corpo, como se ele tivesse sido submerso em um lago gelado que não havia descongelado completamente. "Talvez, provavelmente, eu realmente tenha chutado você." Aurora ficou um pouco envergonhada. Lumiã fechou os olhos e sorriu. "Estou brincando. Acordei por causa de outra coisa." Ele então baixou a voz e disse: "Aquela senhora misteriosa apareceu nas ruínas dos sonhos e me ajudou a separar a característica Provoker Beyonder e me deu a fórmula correta da poção. Então, você acordou alegre e queria me perguntar se eu tinha os ingredientes suplementares correspondentes." Aurora deduziu. Lumiã disse com um sorriso: "Isso mesmo. A propósito, você tem extrato de madressilva, pó de videira e pó de samambaia." Seu sorriso era muito mais natural do que antes, mas parecia haver um brilho cintilante em seus olhos. Aurora refletiu por um momento antes de responder: "Tenho videira e samambaia. Um é um ingrediente ritual e outro é um meio mágico. Flores de madressilva. Sempre os temos em casa. Você não sabe que eu os coloco de molho em água para beber?" Enquanto falava, ela vasculhou o bolso escondido do vestido longo. "Isso é madressilva." Lumiã olhou para sua ocupada irmã e sorriu deliberadamente. "Por que você não perguntou se desta vez recebia ajuda gratuita?" Aurora pegou um pequeno boato e disse com um sorriso: "Você mesmo transforma em pó." Ela pareceu não ouvir a pergunta de Lumiã. "Tudo bem." Lumiã fingiu não ter perguntado. Ele então disse para sua irmã: "A poção Provoker ainda requer bebida destilada. Irei ao porão para recuperá-lo e me esforçarei para avançar para a sequência 8 esta noite. Levará algum tempo para fazer extratos de flores de madressilva", disse Aurora franzindo a testa. "No entanto, os ingredientes suplementares para poções Beyonders de baixa sequência não são tão rígidos. Você pode usar a flor de madressilva inteira como substituto.
Você pode consumi-los desde que as características do Beyonder possam eventualmente se dissolver. Ela então olhou para a porta aberta e perguntou em voz baixa: você não tem medo de que Rian e os outros suspeitem se você for buscar bebida destilada no meio da noite? Vendo a reação de sua irmã, Lumian forçou seu sorriso a não ser muito rígido. Como frequentador assíduo do Old Tavern, acordar no meio da noite e de repente querer beber é muito normal. Embora o álcool tenha muitas desvantagens, pelo menos pode relaxar minha mente até certo ponto. O que ele quis dizer foi usar a desculpa de que a celebração da Quaresma havia terminado e ele estava sob muito estresse. Ele tinha problemas para dormir e precisava de bebidas fortes para relaxar, claro. Aurora concordou. Lumian se virou e caminhou até a porta, o sorriso em seu rosto desaparecendo gradativamente. Ele cerrou os punhos com força do começo ao fim. Depois de sair pela porta e chegar ao corredor, Lumian viu Rian parado na diagonal à sua frente, vestindo uma camisa de tweed marrom e calças amarelo claras. Leah e Valentina estavam em extremos opostos do corredor. Não está mais dormindo? Rian ergueu o lampião de querosene e olhou para Lumian. Lumian sorriu. Estou indo para o porão pegar um pouco de bebida. Que tal isso? Você quer um gole para relaxar? Eu não preciso disso. Rian assentiu. Você nunca experimentou nada assim antes. Você está tenso e sob muito estresse. É compreensível. O álcool pode realmente ajudar. Enquanto falava, ele caminhou em direção à escada, com a lamparina de querosene bruxuleante. Eu irei com você. Você não deveria se mover sozinho em um momento como este. Tudo bem. Lumian não se opôs. Assim que as duas entraram nas escadas, Leah tomou a iniciativa de se aproximar do quarto de Aurora e ficar de guarda na porta. 1 passo, 2 passos. Lumian e Rian desceram ao primeiro andar assombrio em silêncio. Enquanto a luz fraca iluminava metade do fogão, Rian perguntou casualmente: aconteceu alguma coisa lá em cima? Eu ouvi alguma comoção. Lumian abriu a boca e disse com dificuldade: Aurora, algo está errado com Aurora. Sua intenção ao sugerir que pegassem álcool no porão não era avançar esta noite. O prédio de 2 andares nas ruínas dos sonhos também tinha uma adega e bebidas destiladas. Seu principal objetivo era evitar Aurora e comunicar-se com Rian e os outros sobre o que acabara de acontecer. No entanto, quando as palavras chegaram aos seus lábios, ele quase não conseguiu dizê-las. Ele sentiu que as palavras não ditas eram ainda mais sufocantes do que a bebida mais forte. A expressão de Rian ficou séria. Qual é o problema? Lumian respirou fundo algumas vezes antes de dizer: Aurora, assim como o vice-padre, tinha um lagarto que parecia um mini-elfo saindo de sua boca. Foi como se todas as suas forças tivessem se esgotado quando ele disse isso. Depois de 7 a 8 segundos, ele contou todo o incidente. Em vez de acordar de boa vontade, ele explicou o que aconteceu de acordar e ver. Rian ouviu em silêncio e não o apressou. Depois de terminar, ele disse gentilmente: você lidou bem com isso. Não podemos deixá-la saber que algo está errado. Estou preocupado que isso piore a situação. Continue fingindo que nada aconteceu. De madrugada, usarei a desculpa de que Cordu foi corrompido e que precisamos passar por uma purificação todos os dias para não sermos afetados. Vou pedir a Valentine para tentar exorcizar o lagarto. Tudo bem, Lumian respondeu fracamente. Ele sentiu que o lagarto já havia se fundido profundamente com a alma de sua irmã. Não foi tão fácil exorcizar e purificar. Rian olhou para ele e deu um tapinha gentil em seu ombro. Eu posso entender como você se sente. Se algo semelhante acontecesse com minha família, eu não conseguiria manter a calma. Mas é preciso lembrar que a impaciência não resolve nada. Eu sei que a purificação de Valentine pode não ser eficaz, mas temos que tentar para confirmar que não funcionará. Sim, essa anormalidade provavelmente está relacionada ao Loop de Cordu. Contanto que possamos finalmente quebrar o ciclo, sua irmã deverá ser capaz de se recuperar. É isso mesmo. Isso equivale à corrupção. Contanto que eu consiga remover toda a corrupção quando o Loop for suspenso, a Aurora definitivamente ficará bem. Os olhos de Lumian gradualmente se iluminaram enquanto ele recuperava a motivação. Rian ficou bastante satisfeito com a reação dele e disse gentilmente: preciso lembrá-lo de que você terá que se adaptar às mudanças de sua irmã nos próximos dias. É muito provável que ela seja como vice-padre, perdendo-se aos poucos nos instintos. Ela agirá de forma diferente, seguindo suas memórias e emoções mais fortes sem reagir a mais nada.
Lumian ficou em silêncio por um momento antes de dizer, vou me adaptar. Sua voz tornou-se cada vez mais suave até desaparecer. Depois de retirar o licor destilado da adega, os dois voltaram para o segundo andar como se nada tivesse acontecido. Ao entrar no quarto, Lumian sorriu novamente. Ele balançou a garrafa em sua mão para Aurora e sussurrou, funcionou. Aurora sorriu e apontou para a mesa. A Madre Silva, a videira e a samambaia estão todas lá. Lumian assentiu e colocou garrafas sobre a mesa. Em seguida, deitou-se na cama e fechou os olhos sob pretexto de tentar adormecer e avançar nos sonhos o mais rápido possível. Ele não conseguia dormir, não importa o que. Ele não conseguia descobrir quando sua irmã foi corrompida e o lagarto entrou em seu corpo. Durante esse período, os dois estiveram juntos a cada segundo. Mesmo que Aurora fosse ao banheiro, Lea a acompanharia e vice-versa. Como poderia haver um problema? Se aconteceu durante nossas horas de sono, por que nada aconteceu comigo? Lumian fez o possível para se lembrar, na esperança de encontrar a fonte. Isso ajudaria a resolver a normalidade. De repente, ele se lembrou de algo. No ciclo anterior, o padre Guillaume Bennett havia comentado que a igreja não queria matar todos os adultos a que colher uma ruína. Ele disse que tinha outros meios, mesmo que Aurora realmente quisesse lidar com eles. Naquela época, ele ainda era uma pessoa comum. Lumian inicialmente acreditou que estava contando com Shepard Pierre Berry, mas com a situação atual, ele teve um palpite maluco, talvez desde o início. A maioria das pessoas na aldeia tenha sido parasitada por aquelas estranhas criaturas parecidas com lagartos, incluindo Aurora. À medida que a 12ª noite se aproximava, a anormalidade correspondente se tornaria cada vez mais óbvia e algumas pessoas mostrariam sinais mais cedo. A razão pela qual ele foi poupado foi porque ele tinha o símbolo preto azulado nele. Relembrando a falta de comprometimento de Aurora em muitos assuntos, na segunda metade do ciclo anterior, Lumian sentiu que seu palpite poderia estar correto. Ele não podia evitar cerrar os dentes. Neste momento, Rian patrulhava o corredor com uma lamparina de querosene. Na parede ao lado dele, a sombra aumentou de repente. Quase ao mesmo tempo, os pequenos sinos prateados no véu e nas botas de Lea tocaram. Ela sentiu seus ombros ficarem anormalmente frios.